Olá, turma de Elementos de Máquinas 1. Nesta aula nós vamos ver os conteúdos de cargas variáveis e fadiga. Antes da gente começar este conteúdo de cargas variáveis, é necessário que a gente faça um resumo dos critérios de resistência para cargas estáticas. E isso foi o que a gente viu na aula passada, na verdade. Na aula 1 do tópico 2, estão toda a teoria que entra nesses critérios de resistência para carga estática, certo? Aqui eu vou fazer um resumo que vai ajudar bastante também para quem não conseguiu resolver o exercício da aula 1. Vamos lá. Uma carga estática é quando você pega e aplica numa carga uma força e um corpo, e essa carga ela não muda de tamanho não muda a intensidade dela ao longo do tempo, certo? E é um exemplo desse desenho aqui. Ó. Esse exemplo é uma barra sobre tração pura. Eu tenho uma barra e estou só aplicando força de tração. Eu aplico uma força, sei lá, 500 newtons, e ela vai ser estática. Ela vai sendo aplicando 500 newtons ao longo de todo o tempo. Não muda nem intensidade nem direção, certo? Os critérios de resistência. Resistência é que essa barra não falhe. Falhar, se a gente lembrar lá da aula, ela é diferente para materiais dúcteis e para materiais frágeis. Materiais dúcteis são aqueles materiais que têm bastante deformação plástica. Então ele começa a ter deformação plástica e você não quer que aconteça isso. Você quer que a barra fique íntegra, né? Se você deformar a barra, ela já falha. Então um critério para materiais dúcteis é que ela seja no máximo até a tensão de escoamento, que é quando começa a deformação plástica. Agora, para materiais frágeis, são aqueles materiais que, quando você aplica força, ele quebra repentinamente e não tem deformação. Um exemplo bem típico é tijolo ou vidro. Você não deforma ele nesse quebrar, ele só quebra. Mas tem materiais frágeis bastante resistentes, por exemplo, ferro fundido. Se você aplicar uma força grande o suficiente, ele vai quebrar e não vai entrar em deformação. Esses materiais, o critério de resistência deles é a tensão de ruptura, é aquela máxima tensão que ele aguenta, certo? Essas tensões, se a gente calculasse exatamente para a tensão, por exemplo, tensão de escoamento, se acontecesse alguma coisa no material, alguma sobrecarga do material, ele ia passar da tensão de escoamento e iria começar a ter deformação plástica. E não é o que a gente quer que aconteça. Então é colocado um coeficiente de segurança. Esse coeficiente de segurança, ele diminui um pouco a tensão que você quer que o material tenha em relação à tensão de escoamento. Então, quando a gente coloca o coeficiente de segurança ou na tensão de escoamento para materiais dúcteis ou na tensão de ruptura para materiais frágeis, nós determinamos uma tensão admissível. É a máxima tensão que você quer que aquele material tenha, certo? Então, isso daqui vem do material. Daí, quando a gente faz o cálculo de resistência dos materiais lá, essa força vai causar uma determinada tensão no material. A gente chama ela de tensão atuante. A tensão atuante no material, ela tem que ser no máximo a tensão de admissível colocada por nós. Por isso tem aqui o sinal de menor ou igual. Se ela for menor, beleza, ela nunca vai chegar no admissível, nunca vai formar o material. E ela tem que ser no máximo igual, certo? E aqui nesse slide eu vou colocar um exemplo com números para a gente entender todo esse conceito. Este exemplo é muito parecido com a lista de exercícios 1 que está disponível lá no AVA, no tópico 2, certo? Mas ele tem uma barra sobre tração pura. Essa barra é de aço, e esse aço tem uma tensão de escoamento de 200 MPa, e a barra tem um diâmetro de 30 milímetros. Aqui nesse exercício, ele é até um pouco maior do que aquele lá da lista. Ele está pedindo qual que é a força máxima que pode ser aplicada nesta barra, não considerando o fator de segurança e considerando o fator de segurança de 1,2, aquele que a gente faça sem fator de segurança e com fator de segurança. E calcule o máximo dessa força P que pode ser aplicada. Primeira coisa, a gente sabe que essa força P, quando está sendo aplicada em tração na barra, ela vai causar uma tensão atuante dentro do material. E nós vamos fazer o cálculo separado, sem considerar o fator de segurança e considerando o fator de segurança. Sem o fator de segurança,
a gente sabe que a tensão atuante aqui no material ela tem que ser menor que a tensão admissível nesse material. Então agora a gente tem que descobrir qual que é a tensão admissível deste material. A tensão admissível, sem fator de segurança, ela vai ser igual à tensão de escoamento. Por quê? É um aço. Aço é um material dúctil, certo? Aço, alumínio, cobre, são vários materiais utilizados em engenharia que são materiais dúcteis. Então eles deformam quando a gente coloca força. Então sempre quando o material é dúctil, as tensões admissíveis têm que ser igual à tensão de escoamento, no máximo a tensão de escoamento. Como a gente não está considerando o fator de segurança, ela vai ser exatamente igual. Então, neste caso, a nossa tensão admissível vai ser de 200 MPa, que é a tensão de escoamento desse material. A gente sabe que a tensão normal aplicada no material é força sobre área. Eu estou colocando aqui esse símbolo AT para a gente lembrar que é atuante e não é a admissível do material, certo? A atuante é força sobre área. Aqui eu fiz um cálculo da área separadinho. Ele é circular, porque ele falou que tem diâmetro de 30 milímetros. A área de um círculo é πd ao quadrado sobre 4. O D, que é 30 milímetros, divide por 1000 para transformar para metros. Tem que ficar tudo em metros, já que a gente aqui tem em Pascal. Dividido por 4. Fazendo a conta, ele fica 7 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. A gente tem que transformar para metro para dar certo aqui com o Pascal da tensão. E por isso que ele fica bem pequenininho, porque é uma barra de diâmetro de 30 milímetros. A gente transformou a área para metros, fica o 10 a menos 4 aqui, certo? Na verdade, esse número dá 7,0 algumas coisas, mas eu arredondei só para 7. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar nessa fórmula aqui, que tem a tensão atuante, e a tensão atuante, ela tem que ser, no máximo, a tensão admissível, certo? A tensão admissível, a gente sabe que é 200 MPa, então por isso que eu coloquei aqui 200 MPa no lugar da tensão atuante. A força fica a força normal é P, dividido pela área que é 7 10 menos 4. Fazendo essa conta, a gente descobre que a força máxima que pode ser aplicada a esta barra é de 140 newtons, sem considerar fator de segurança. Agora, considerando o fator de segurança 2, que é o que o exercício está pedindo também, gente, ó, eu arrumei aqui, cada lugar estava uma coisa, é 1,7. O fator de segurança para se considerar é 1,7, certo? Então, assim, os critérios é o mesmo. A tensão atuante na barra tem que ser no máximo a tensão admissível. Considerando o fator de segurança, o que vai mudar é a tensão admissível. Aqui no caso, com o fator de segurança, a tensão admissível vai ser a de escoamento dividido por esse fator. A de escoamento é 200, o fator 1,7. O resultado da admissível fica 117,6. Agora que a gente considerou um fator de segurança, se vocês perceberem, a tensão admissível ela fica menor que a tensão admissível sem um fator de segurança. É isso que esse fator faz. Ele diminui a tensão máxima que você pode aplicar no material para você ter um intervalo de segurança ali no dimensionamento. Daí a fórmula agora da tensão normal é a mesma, só que agora eu substituo a tensão admissível, aqui no lugar da tensão atuante, com o fator de segurança, a força normal, a área, no final a força aplicada máxima, que pode ser aplicada nesse material, é de 82,3 kN. Olha só o que aconteceu, nós diminuímos esta força de 140 sem o fator para 82,3 kN com o fator, certo? Este exercício e toda a explicação agora também da última aula é para a gente entender esse conceito de colocar fator de segurança no dimensionamento dos projetos, certo? A gente estava considerando até agora a tensão máxima nos materiais dúcteis igual à tensão de escoamento, certo? Mas para a nossa aula vai ser importante nós definirmos o que é o limite de resistência à tração, certo? E nas aulas agora a gente vai utilizar algumas
simbologias específicas, mas vão ser parecidas com o que a gente já estudou, que vai ser o SUT. O U é de última, que é como se fosse a palavra limite, e o T é de tração, certo? Nada mais é do que o limite de ruptura do material. Sabe aquele limite de ruptura que tem no gráfico de tensão e deformação, tem a tensão de escoamento lá, o limite de ruptura? É o limite de ruptura, certo? Só que esse limite de resistência à tração é para o ensaio de tração pura. Aquele ensaio, como se fosse na aula passada, você coloca o material e faz a tração até ele quebrar. Quando ele quebra, tem a tensão de ruptura, e nós vamos chamar essa tensão de ruptura de limite de resistência à tração, e o símbolo dela, ao invés de ser o sigma que a gente está usando até agora, vai ser o S. Aqui nas nossas aulas de cargas variáveis, a gente vai utilizar muito o S para o símbolo de tensão, certo? Mas eu vou conversar mais quando a gente chegar lá. E aqui só para a gente ver o desenvolvimento do material quando vai sendo aplicado tensão. Quando a tensão atuante é menor do que a tensão admissível, até a tensão admissível, o material ele vai só ter deformação elástica e não quebra, não falha, certo? A falha pode também ser a deformação plástica, né? Então ele não vai entrar nem em deformação plástica. Esse é o critério de escoamento de resistência. Ó, a gente está vendo o critério de resistências. Eu não quero que ele entre em escoamento. Então a tensão atuante tem que ser menor que admissível ao escoamento. Agora, quando a gente passa da tensão admissível do material, ele vai começar a deformação plástica. Ele começa a fazer um pescoço em algum lugar e vai começar a esticar e diminuir a área. Isso daqui é considerado uma falha para essa barra, certo? A gente não quer que ela deforme. E agora, quando a tensão atuante na barra ultrapassa o limite de resistência à tração, e aqui ó, eu coloquei que o limite de resistência à tração é igual à tensão de ruptura lá do gráfico, certo? Vai ocorrer a ruptura. Gente, ó, esses dois é a mesma coisa. A tensão de ruptura, com esse símbolo, a gente utiliza muito para cargas estáticas. O S a gente utiliza muito para cargas variáveis, que é o que a gente vai aprender nessa aula, certo? Muda os símbolos para carga estática e para carga variável. Então aqui eu já coloquei o símbolo de carga variável para a gente se acostumando. Então quando ele ultrapassa a carga, ele vai ocorrer a ruptura. Tem 3 estágios e nós queremos, na verdade, dimensionar eles aqui, né? Que ele não, nem se deforme e nem entre em ruptura, certo? Mas esse limite de resistência à tração por ruptura vai ser importante na definição das fórmulas lá de cargas variáveis. Por isso que eu estou apresentando ele aqui. E já que eu estou falando de carga variável, vamos conversar de algumas delas aqui, certo? Vão ter alguns tipos de cargas variáveis e nesse slide está mostrando as alternadas. O que é uma carga variável alternada? Primeiro vamos fazer o conceito. Pensa que isso aqui é um eixo também, uma barra, certo? No primeiro momento eu coloco uma força de tração. Daí no segundo momento eu coloco uma força de compressão. Só que eu repito isso. Tração, compressão, tração, compressão, tração, compressão. Então aqui eu estou colocando uma carga alternada de tração pura, certo? Essa carga alternada de tração pura, sempre as cargas de tração, compressão vão causar dentro do material tensão, seja ela de tração quando a carga é de tração ou tensão de compressão quando a carga é de compressão. A gente já sabe dos sinais, né? Tração é positivo, compressão é negativo. Só que como a carga é variável, puxa, comprime, a tensão dentro do material também vai ser variável. Ele vai estar a todo momento sentindo carga de uma tensão de tração que faz ele esticar, alongar, e uma tensão de compressão que faz ele comprimir, certo? Isso daqui caracteriza uma carga alternada. A gente pode colocar uns exemplos numéricos só para ficar mais claro. Se esse eixo tiver uma área na seção transversal aqui de 5 vezes 10 menos 4 e as forças variarem de 60 kN para menos 60. Então eu vou ter uma força positiva máxima de 60 kN e uma força positiva negativa, negativa mínima de 60 kN. A tensão vai ser essa força sobre essa área. Nem coloquei a fórmula aqui, eu posso escrever só para quem não lembra. Tensão é força sobre área.
Então pega essa força, divide pela área, tem 120, ou a negativa, certo? O que acontece é o seguinte, o material ele vai experimentar vários níveis de tensão. Ele vai desde uma tensão máxima, que é a positiva de 120, você puxa ele positiva, só que como que você vira ele com pressão? Você começa a soltar e vai diminuindo, você está puxando, você começa a soltar, vai diminuindo a força, até ela ficar zero. Vai ter uma parte no meio que essa força que ela fica zero e depois você vai começar a comprimir. E ela vai do zero até o máximo de 120 negativo. Então ela passa por um ciclo. Força puxando 120 e vai diminuindo. 118, 17, 16, 15 até zero. De menos 1, menos 2 até menos 120. E do menos 120 começa a diminuir de novo até zero até o positivo 120, certo? Isso que é a carga alternada. Então, esta barra vai sentir desde menos 120 até zero até 120 positivo. Quero que vocês pensem em uma aplicação na mecânica que acontece isso com o material. É uma mola, por exemplo, uma mola de uma suspensão automotiva, o amortecedor do carro. É uma mola e o que ela está sentindo é essa variação de carga alternada, sobe e desce, certo? Ela sempre vai ser ou puxada, tracionada, ou comprimida, comprimida negativo, né? Essas cargas alternadas, elas são representadas graficamente, e esse daqui é um gráfico típico de uma carga alternada. Eu quero que vocês observem aqui, ó. Meu eixo X aqui vai ser o tempo, certo? Não coloquei aqui, mas vai ser o tempo. Então, no tempo zero, ela tem uma carga positiva. E lembra lá que eu falei para vocês que as tensões agora, ao invés de chamar de sigma, que é aquela letrinha que a gente está acostumado, nós vamos chamar de S. Acho que no slide anterior ali já estava S, né? No slide anterior já estava S. Então, a tensão do material ela vai para o mais S positivo. Com o passar do tempo, ela se torna zero, vai diminuindo. Depois vai diminuindo mais ainda até ficar uma tensão negativa. Toda essa parte aqui de cima é de tração e toda a parte de baixo é compressão. Depois ela está totalmente negativa, ela vai subindo até zero, depois vai subindo até 120 positivo. E esse que é o meu ciclo de carga que eu expliquei para vocês. Nessa gráfico nós vamos definir algumas coisas. O S máximo vai ser a tensão máxima. Então a tensão máxima que o material vai sentir é aquela positiva máxima. O S mínimo é a tensão mínima, que é o menor número negativo, né, que o material vai sentir. A gente também vai ter uma tensão média. Quando é exatamente desse jeito que eu falei para vocês, que ele vai de um máximo para um mínimo e o máximo e o mínimo tem o mesmo valor de números, tem o mesmo valor numérico da tensão, né? Então aqui, ó, aqui é a mesma distância, a tensão média é zero, porque ela vai até se a tensão máxima fosse 1500, ela vai até 1500 positivo, no meio é zero, depois vai até 1500 negativo, certo? Então essa tensão média que é o SM. E nós vamos ter também o SV, que é a tensão variável. A tensão variável é a distância entre a tensão média e a tensão máxima, ou mínima. A média sempre vai estar no meio da máxima e da mínima. A variável vai ser essa distância do meio até a máxima ou mínima. Se a gente fazer um exemplo, eu vou falar aqui ó, que a minha tensão máxima é 120 megapascal, a minha tensão mínima é menos 120 megapascal. Então ela é uma carga puramente alternada, porque essas duas forças positivas e negativas são iguais, certo? Isso que caracteriza uma carga alternada. Então, ó, a tensão máxima é 120, a tensão mínima é menos 120, a média é zero, porque está metade dos dois, e a variável vai ser 120, porque a distância do zero até 120 é 120. Aqui fica bem claro isso, mas agora tem algumas outras cargas variáveis que pode ficar um pouco diferente este conceito. A nossa próxima carga é a carga variável pulsante. Qual que é a diferença? Esqueci de colocar umas coisas gráficas. O zero está aqui, ó. Então a carga não varia de um negativo para um positivo.
O menor valor dela é 0 e o maior valor é um valor positivo grande. Ela é pulsante, é como se fosse uma martelada. Pensa, tem uma mesa, eu vou lá e martelo. Eu não estou colocando um negativo aqui, eu só estou colocando ela está 0 a carga, de repente eu faço o martelo, ela faz uma carga bem grande, daí eu saio o martelo, ela volta para uma carga 0, certo? Só que eu não fico martelando. Esse martelado é sempre esse aqui, ó, tá 0, fica uma carga grande, daí volta para 0. Fica uma carga grande, volta para 0. Então essa é uma carga variável pulsante. Vai ter todas aquelas características. Tem a tensão máxima, a tensão mínima, que a gente consegue ver no gráfico. Agora a tensão média e as tensões variáveis a gente tem que calcular. A tensão média, ela é a média entre a máxima e a mínima, certo? Máxima mais a mínima dividido por 2. E a tensão variável, ela é a máxima menos a mínima dividido por 2. O que elas significam aqui no gráfico é a mesma coisa. Bem no meio do gráfico tem que ter uma média, só que essa média agora é calculada com essa fórmula. E a variável é a distância da média até a máxima ou a distância da média até a mínima. Como a média passa no meio, essa distância dessa linha até a máxima ou a mínima são iguais. Daí, para calcular, é a S máximo menos S mínimo dividido por 2. A gente pode colocar um exemplo aqui. Eu coloquei outros valores. Agora apareceu o 0 aqui. Eu coloquei outros valores para a gente não achar que é sempre tudo a mesma coisa. Ó. Agora está 0 e a minha tensão máxima lá está 180 megapascal. Então aqui a gente já vê que a tensão máxima é 180 megapascal. A mínima é 0. A tensão média vai ser 180 mais 0 dividido por 2, no meio, que é 90. E a variável vai ser 180, que é a máxima, menos 0, que é a mínima, dividido por 2, que é 90. Certo? E o último tipo de carga variável, gente, é a carga variável genérica, uma carga variável geral. Ela não está no meio do 0 e ela também não está com ou máximo ou mínimo no 0. Ela está... o mínimo é maior do que 0, certo? Então vamos definir aqui, ó, vai ter um S máximo e um S mínimo igual a gente conversou anterior. A carga é variável, mas o mínimo dela é maior do que 0 e o máximo dela também é maior que 0. As fórmulas de tensão média e tensão variáveis é a mesma. A média aqui é a linha que passa bem no meio e a conta dela é a média da máxima da mínima. E a variável é a distância do meio até a mínima ou até a máxima. E é a máxima menos a mínima dividido por 2. A gente pode fazer um exemplo aqui, ó. Eu coloquei valores numéricos. Considerando uma carga mínima de 150 e uma carga máxima de 250. A máxima 250, a mínima 150. A média vai ser a soma das duas dividido por 2, que dá 200. A variável vai ser a subtração da máxima com a mínima, dividido por 2, que dá 50. Então, a gente sabe que a variável do meio até a máxima é 50 megapascal. A gente vai utilizar isso daqui para calcular conceitos de fadiga. Por isso que eu estou ensinando isso aqui agora. E a carga média que está ocupando nesse gráfico aqui é a de 200 megapascal. Beleza? Agora vamos entrar no conceito de fadiga. O que é fadiga? Ela acontece quando a gente aplica cargas alternadas no material. Para a gente falar de fadiga, deixa eu falar para você primeiro da carga estática. Que a gente começou a aula, que a gente aprendeu na aula passada e eu fiz um resumo no começo desta aula. A gente aplica lá uma força de tração, 150 kN. Eu não mexo mais nessa força. Quando não mexo mais nessa força, o material ele pode não quebrar, dependendo da tensão de escoamento dele, ou ele pode quebrar, se a tensão que eu estou aplicando for maior que a tensão de ruptura dele, certo? Mas a gente sempre compara uma carga estática com a tensão admissível no material. O que acontece é que quando a gente aplica cargas alternadas, pensa lá aquele exemplo da barra, que eu estou tracionando comprimido, aplicando uma carga alternada. Mas pode ser pulsante ou pode ser genérica, ou as outras que eu expliquei para vocês, tem que ser variável. Os materiais, eles vão falhar, e falhar vai ser quebrar, ruptura. Igual acontece na tensão de ruptura no material com carga estática. Com uma tensão muito menor do que teria na carga estática, certo? Vamos ler aqui para ficar claro. Ó. Ao se aplicar cargas variáveis,
em componentes de certos materiais para um determinado número de ciclos. Então você tem que aplicar a carga variável várias vezes por um determinado número de ciclos. O material ele se rompe para uma carga máxima menor que o limite de carga suportado pela carga estática. Então lá naquele nosso exemplo, o material ele suportava até 200 MPa. E daí na força, a força era de 82 kN. Ele, considerando o coeficiente de segurança, lá no nosso exemplo. Ele não... o máximo de força que ele aguentava é 82 kN. Acima de 82 kN que ele podia levar a quebra, certo? Abaixo disso não. Então a gente tem um limite bem certinho que ele quebra ou não quebra. Quando a gente aplica a carga alternada, é muito possível que o material ele quebre uma força menor que essa de 82. Ele quebra uma força muito menor do que o limite suportado pela carga estática. Vou chutar valores, ele quebra 30. Você coloca uma carga baixa 30, mas de você colocá-la alternada, ele acaba indo à ruptura. Isso que é fadiga. Então, esse fenômeno de que o material ele quebra numa tensão admissível muito menor do que a considerada para carregamento estático, quando ele está com carga variável, é denominado fadiga, certo? Tem um exemplo muito prático que eu acho que todo mundo já fez. Você pegar um clips de papel que a gente tem no estojo lá de alumínio. Se você pegar e só puxar ele, você tem que aplicar uma força grande para ele quebrar. Se você só puxar ele assim, você não vai conseguir quebrar ele de primeira vez, porque é de alumínio. A tensão de ruptura do alumínio é uma tensão alta. Só que se você pegar o clips e começar a fazer assim, é uma carga alternada, né? Você está colocando máximos e mínimos de compressão e tração ali. Eventualmente ele vai quebrar, porque você vai estar causando fadiga nesse material. A falha por fadiga, ela ocorre devido a vários fatores e ela ocorre em 3 estágios. Vou mostrar aqui quais são os estágios. Primeiro, vai se formar microtrincas dentro do material, e essas microtrincas elas se formam devido à deformação cíclica. Pensa lá no meu clips que eu estava fazendo deformação cíclica lá. Só puxando, eu não tenho força suficiente para fazer o material começar a trincar. Agora fazendo assim, cada vez que eu deformo ele, tá surgindo microtrincas dentro do material, certo? Esse é o primeiro estágio. Essas microtrincas, no segundo estágio, elas começam a evoluir para macrotrincas, certo? Qual que é a diferença de uma micro para uma macro? As microtrincas não são observáveis a olho nu, a gente não consegue ver, certo? Elas estão micro dentro do material. As macros, se você parar para olhar, é que o clipe é uma coisa muito pequena, a gente pode fazer um exemplo com material maior, né? Você começa a ver trinquinhas começando nessa região que você está aplicando a deformação, certo? Dentro do material, essas macrotrincas, elas se propagam, vamos dizer, como bandas onduladas. Vão ficar várias trincas dessa forma, assim, ó. Certo? Essas bandas onduladas, elas são chamadas marcas de praia. No terceiro estágio, é quando as marcas de praia, que são as trincas, macrotrincas se propagando dentro do material, elas se propagam até o material inteiro e chega um momento que o material ele não aguenta mais a carga suportada pela carga cíclica, porque as marcas de praia se propagaram por todo o material, e ele tem uma ruptura final rápida e repentina. Tem um momento que é o último lugarzinho que ainda não se propagou a trinca, que ele vai ter uma fratura, que acontece com o clipe. Você vai fazendo assim, e demora que ele quebra. Então, assim, essas microtrincas, quando elas se espalham pelo material, ele permite que o material se rompa numa tensão sendo aplicada a ela muito menor do que a tensão do limite de escoamento dele. A tensão do limite de escoamento é o nosso critério de resistência quando a carga é estática. Agora, quando a carga é alternada, acontece todos esses fenômenos que faz com que ele rompa numa tensão muito menor. Olha aqui que interessante, aqui são fotos de materiais que falharam por fadiga. Parece que na primeira esse é um parafuso, tá mostrando bem a seção transversal dele, mas olhem aqui, ó, são as roscas do parafuso, certo? E essas, tá vendo esses padrões aqui, ó?
são as marcas de praia. Ele estava sob carga alternada. Aqui no ponto A é onde iniciou a falha. A gente consegue ver as marcas de praias irradiando circunferencialmente desde o ponto de início da falha, certo? Então, ó, elas vão começando, e tem um ponto final que é a fratura final. Quando essas marcas de praia atingem todo o material, vamos dizer que cada risquinho aqui é uma trinca. Como você está fazendo deformação cíclica, são trincas que vão se espalhando, certo? E se rompe aqui no C. Aqui, ó, ele é um eixo de motor desse material aqui, o AIS 4320. Ele é um aço martensítico. A gente não precisa saber esses detalhes. Dá para ver também aqui, ó, ele começou nesse entalhe, que é um entalhe para dentro do material. E vai ter as marcas de praias. E a fratura final aqui, ó. Tá vendo que a fratura final fica como se fosse uma bolinha? Que nem eu mostrei no slide anterior lá. Ó, ele começa um ponto, ele vai evoluindo e tem um ponto que ele fratura no final. Olha aqui como é parecido, ó. Certo? E a mesma coisa. Ó, as fraturas de praia estão irradiando daqui. As marcas de praia. A gente consegue ver. Então, assim, se você pegar um material que está quebrado, isso é uma coisa muito interessante do estudo de materiais, né, de metalurgia. Dependendo de como que a superfície fica, a gente consegue determinar o que causou a quebra dele, certo? Materiais dúcteis, quando ele quebra, ele tem um pescoçamento muito longo. Então a gente vê que ele está todo deformado. É um material dúctil, ele se quebrou devido a uma carga estática. Se um material frágil quebra, a superfície é completamente reta. Certo? Se, por exemplo, pegar um tijolo e quebrar, você vai ver que a superfície é reta, porque ele não deformou, como carga estática também. Agora, se o material deformar devido a cargas alternadas, se você olhar na superfície, ele vai ter essas marcas de praia. Certo? Então, nós vamos conversar agora sobre o diagrama SN. Já falei para vocês que esse diagrama, não falei do diagrama, falei da letra S. A letra S representa a tensão de ruptura do material. É a máxima tensão que ele aguenta até romper. É a tensão de ruptura. Em todo o nosso estudo de cargas alternadas, nós vamos trocar o sigma, que é lá de carga estática, para o S, que é a tensão em carga alternada. Beleza? O diagrama S por N, ele vai nos dar a resistência à fadiga do material. Vai representar para a gente, vai nos fornecer como que a gente vê qual força máxima, qual tensão máxima que o material resiste para quebrar quando ele está sob carga alternada. O diagrama tensão-deformação, que a gente vê lá, que é aquele que eu desenhei lá para vocês, ele é só para carga estática. Esse diagrama aqui, ó, que a gente tem a tensão de escoamento e a de ruptura. Ele é só para a carga estática. Quando a gente está aplicando carga alternada, a gente tem que considerar esse diagrama SN para a gente prever a vida do material, certo? Deixa eu mostrar para vocês como que ele funciona. Aqui no eixo X, eu tenho o número de ciclos de tensão, certo? Então, assim, ó, 10 elevado a 0 é 1, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, ele não tem ciclos, ele só tem uma carga, né? Essa seria a carga estática. Aqui o zero dele é a carga estática. 10 elevado a 1 é 10. Então, aqui é quando ele teve 10 ciclos. 10 elevado a 2 é 100. É quando ele tem 100 ciclos de carga alternada. 10 a 3 é 1000. 10 na quarta é 10.000. 100.000. 10 na 6 é 1 milhão. 10 milhões. 100 milhões. Certo? Pensa 1 milhão de ciclos. Uma para fora. 2 para dentro. 3 para fora. 4 para dentro. 5 para fora. 6 para dentro. Até 1 milhão. Certo? Esse é o número de ciclos de cargas alternadas. No eixo Y é a tensão que o material tem quando ele quebra, certo?
é o limite de resistência à fratura. Lembra que eu mostrei para vocês lá no começo o limite de resistência à fratura, que era o S, o T, quando ele quebra, certo? Quando você aplica uma força material, ele chega no limite de ruptura, que é o S, que ele quebra. Esse limite de resistência à fratura, neste gráfico, nós vamos chamar ele de resistência à fadiga, porque o material está quebrando devido à fadiga, certo? Mas qualquer desses valores é o valor que o material quebra. Esses gráficos eles são traçados para cada tipo de material e cada material com sobre condições específicas. Se o material é de aço 1020 ou de 1045, o gráfico vai ser diferente. Se o material foi usinado ou foi laminado, ele vai ser diferente. Então, cada condição do material vai dar esses gráficos diferentes. Aqui é um exemplo para vocês verem como que ele funciona, certo? Então, tem aqui o diagrama SN. Ó, ele é traçado com base nos resultados de ensaios de fadiga axial. Fadiga axial é esse exemplo que eu estou dando para vocês que é de carga alternada axial, certo? Completamente reversa, a palavra reversa quer dizer que ela é alternada. É positivo, máximo, negativo, máximo. Esse positivo e negativo é o mesmo valor. E até daqui o material, ó. É um outro tipo de norma, só que é um tipo de aço, certo? E ainda falo do tratamento térmico, que é de normalização. Eu falei que tudo influencia. Então, para este aço, esse gráfico é traçado aqui. Então, assim, para um ciclo, né? Esse aço ele aguenta 840 megapascal. Essa é a tensão de ruptura dele. Ele só vai romper a 840. Isso se tiver carga estática, né? Acima de 840 ele quebra, abaixo de 240 ele provavelmente vai ter deformação plástica porque é um material dúctil. Lembra que esse aqui é o limite de ruptura, quando o material quebra. Agora, tá vendo quando eu começo a aumentar o número de ciclos, a resistência dele vai caindo? Olha só, quando eu coloco 10 ciclos, a resistência dele fica um pouquinho menor que 840. Então, assim, ó, se eu fazer 10 ciclos no meu material, ele vai aguentar no máximo, eu vou chutar o valor aqui, ó, 800. Está entre os 700 e 840, né? Se eu fazer 10 ciclos com 10 na 1, ele aguenta no máximo 800 megapascal. Então, agora, se eu for fazer 10 ciclos, eu não posso mais dimensionar o meu material achando que a tensão atuante pode ser no máximo 840. A tensão atuante tem que ser no máximo 800. Ó, aqui, mais ou menos, ó, no 10, no 100, certo? 100 o 10 ao quadrado é o 100, é aqui, ó. Vai dar mais ou menos 700, certo? Não dá bem certinho, mas mais ou menos. O 100 aqui dá 700. Então, quando eu aumentei para 100 ciclos alternados no material, a tensão máxima que ele aguenta antes de quebrar é de 700 megapascal. Daí a gente tem que construir um material em que a tensão atuante dele seja no máximo 700 megapascal, não pode passar disso. Tá vendo que daí eu já baixei a tensão? Se fosse estática, eu poderia dimensionar o material até 840. Daí a gente descobre a força máxima igual aquele exercício que a gente fez. Tá vendo que 840 é tensão admissível, qual que é a força que pode ser aplicada nele? Agora, considerando a tensão admissível de 700, a força tem que ser aplicada muito menor. E é o que vai acontecer nesse gráfico. Quando você vai aumentando o número de ciclos para 1000, fica aqui, ó. Vamos dizer que é 600 megapascal. 10.000, 100.000. Para 10 a sexta ciclos, isso acontece para quase todos os materiais metálicos. Quando é 10 na sexta números de ciclos, 1 milhão de alternâncias, vamos dizer, o material ele para de cair. E a tensão que ele aguenta fica estável. Então, ó, até 10 na sexta ciclos, a minha tensão que ele aguenta sempre cai. Ó. Quase 10 na sexta, vamos dizer aqui. Ó. Se eu fizesse aqui se eu fizesse um material para ele aguentar 10 na 5 ciclos, ele tem que aguentar no máximo aqui, vamos dizer que é 400 megapascal. Então você vai ter que fazer ele de um tamanho para que a tensão dele seja 400 megapascal, ou a força que se aplique seja no máximo por uma tensão de 400 megapascal. Tem que fazer todas aquelas continhas lá do força sobre a área, certo? Daí você diminui muito a força que está sendo aplicada nele. Aqui, ó, estática 840. Aqui no 400, você está diminuindo muito a força que pode ser aplicada sobre ele. Agora,
Chega um momento, que é o 10 na sexta, que essa tensão fica constante. Nesse aço, ela é 350. Então, se eu projetar meu material para que a tensão atuante nele fique a 350, e como que a gente projeta? Ou a gente muda a área. Lembra que a fórmula da tensão é força sobre área. E essa tensão que está aqui no eixo Y é a tensão que está atuando no material, a tensão que a gente está colocando devido às forças. Eu posso diminuir a força ou aumentar a área, né? Se eu fazer uma área bem grande, a tensão vai ficar pequena. Agora, se eu diminuir a força, a tensão vai ficar também menor. Então, tem que trabalhar no dimensionamento dele, sabendo as forças, tem que aguentar o tamanho dele, para que a tensão fique no máximo 350. Se a tensão ficar no máximo 350, você pode fazer 10 na 6, 10 na 7, você pode fazer quantos ciclos que você quiser, que ele nunca vai quebrar por fadiga. Esse 10 na sexta divide o material em duas partes. Antes de 10 na sexta ciclos, a gente chama de vida finita. Porque quando ele atingir aquele número de ciclos, ele vai quebrar. Ó, se eu fazer um material para 700 megapascal, vamos dizer lá, eu fiz o material para 700 megapascal. Para nenhum ciclo ele aguenta, porque o máximo dele é 840. Para 10 ciclos ele aguenta também, porque para 10 ciclos o máximo é um pouco maior. Para 100 ciclos, ele quase está ali. Um pouquinho maior, ele chega no 700, daí ele quebra. Se eu fazer um material aqui para 500, por exemplo, aqui no meio, ele vai ter o número de ciclos. Ele aguenta, ele aguenta, ele aguenta. Quando ele chegar, deixa eu mostrar aqui, ó, 500 está mais ou menos aqui assim, ó, nessa linha. Gente, eu faço com o mouse, é horrível. Nenhum ciclo ele aguenta. Vai aumentando o número de ciclos, ele nunca chega a quebrar. Ele aguenta, aguenta, aguenta. Quando ele chegar num determinado valor de ciclo, ó, um pouco mais do que 10 na quarta, que é 10 mil ciclos. Um pouco mais que 10 mil ciclos, ele quebra. Agora, se a gente dimensionar o material para 350 megapascal de tensão atuante, este material, eu posso chegar a 10 na sexta ciclos, eu posso passar e ele nunca vai quebrar. Esse ponto 10 na sexta, a gente separa para vida infinita ou vida infinita. Antes disso, ele é chamado de vida infinita, porque chega um momento que ele quebra. Depois disso, ele é vida infinita, porque você pode aplicar quantos ciclos você quiser no material, que ele nunca vai quebrar. Esse limite de tensão, que nesse gráfico é 350, que é o limite de tensão que o material tem vida infinita, ou seja, ele nunca quebra por fadiga, ele é chamado limite de endurance. E é o que eu vou mostrar nesse próximo slide. O limite de endurance, que é o SE, certo? É aquele limite que ele é o máximo de tensão que você aplica no material para ele nunca quebrar. Se você aplicar tensões acima dele, vai ter um número de ciclos que ele vai quebrar. Abaixo dele, ele nunca quebra por fadiga. Então aqui está essa teoria que eu expliquei para vocês. Ó. O limite de resistência por fadiga, que é o SF, ó, resistência por fadiga, que é o SF, decresce até um determinado número de ciclos, depois torna-se constante. A tensão em que o limite de resistência se torna constante é denominada tensão de endurance, que é o SE, certo? Então, se eu voltar nesse... Aqui no eixo Y, é o SF, que é de resistência por fadiga, que é qualquer número de ciclos. Quando ele chega no tensão constante, ele se torna o SE. Estava até errado, eu consertei. É o SE com S. Ele se torna o SE, que é o limite de endurance. Então vamos lá. E esse limite de endurance que separa para um material ter vida finita ou vida infinita. Vida finita é até 10 na sexta ciclos. Vida finita. E infinita é acima de 10 na sexta ciclos. Certo? Esse limite de endurance, ele é calculado para cada tipo de material e para cada jeito que o material foi fabricado. Certo? Nesta aula que a gente vai aprender a estabelecer esse limite de endurance, para a gente conseguir dimensionar o material para ele ter vida infinita ou para ele ter um número X de ciclos.
Mas a gente vai ver que assim, ele começa no simples e a gente vai fazendo modificações para o nosso material. O mais simples é o limite de endurance para um teste de viga rotativa de aço, certo? Vamos dizer que uma viga é uma barra. Rotativa é quando você faz rotação e você aplica como se fossem várias torções, certo? E essa é a fadiga do material. Você está aplicando torções para que o material sofra fadiga. Esses números eles são todos experimentais, são feitos ensaios laboratórios, são feitos testes laboratórios. Pega lá um aço de tal tamanho e fica fazendo lá fadiga e fica medindo a tensão até para ver quando ele quebra, certo? E marca lá. Depois faz outro tipo de fadiga e vê quando ele quebra. E é feito vários ensaios para determinar as propriedades desses materiais, certo? Então, assim, o ensaio inicial é para esse teste de viga rotativa de aço. E o símbolo dele é o SE, que é o limite de endurance. O limite de endurance é sempre aquele limite de fadiga para a vida infinita, certo? E é colocado o Lean em cima, ó, tem um Lean em cima, que é para o teste de viga rotativa, que é para aquele ensaiado para exatamente esse material e esse teste. Ele tem dois valores. Ele vai ser 0,5 do SUT. Agora, o que é o SUT? O SUT é o limite de resistência à tração. É o limite de ruptura de cada material. Lembra lá que para carga estática ele tem limite de ruptura? Esse limite de ruptura, por isso que eu falei que é importante conhecer o limite de ruptura para ensaio de fadiga, certo? Lembra lá que no dimensionamento para carga estática a gente usa a tensão de escoamento. Aqui para carga alternada, a gente não vai utilizar a tensão de escoamento, a gente vai utilizar a tensão de ruptura. E para nessa área, a gente chama ela de limite de resistência à tração, que é o SUT. Lembra que o U é a última de resistência e o T de tração. O limite de endurance vai ser, para esse teste, por isso tem linha, vai ser 0,5 SUT. Mas isso, se o SUT for menor ou igual a 1400. Ó, vi que estava errado lá, ali eu já arrumei. Então, ele vai ser 0,5 SUT se o limite de resistência à tração daquele material for menor ou igual a 1400. Esse é um valor muito grande. Então, quase todos os aços, os valores deles são todos menores que aqui. Alumínio também, cobre também, então geralmente a gente vai usar esse valor. E se for maior do que 1400 limite de resistência à tração do material, limite de ruptura dele, a gente vai utilizar o valor de 700 megapascal, certo? Mas aqui, se os nossos exemplos forem todos de aço, os limites de resistência à tração dele sempre são menores que 1400. Então a gente vai utilizar o 0,5 do limite de resistência à tração dele, certo? Aqui é só um gráfico de curiosidade, na verdade. Ele é um gráfico que mostra que no eixo X, o limite de resistência à tração dos materiais vai até 140, 420, e o limite de endurance dele, certo? Ele mostra que, dependendo do material, do limite de resistência do material, e dependendo do tratamento térmico, um aço carbono são os branquinhos, os aços ligas são os pretinhos, os ferros forjados são os maisinhos, o limite de endurance dele muda. Então, assim, esse limite de endurance para testes, que é só um gráfico para mostrar que eles variam, certo? Ele depende do material e de como que ele é fabricado, certo? Gente, aqui tem uma tabela que eu já coloquei aqui porque a gente vai utilizar nos exercícios, que é uma tabela de propriedades dos materiais. Isso daqui, são aços, certo? Aço da norma ISI. Então, tem o 1010, 1015, 1020, 1045, 1060, são bastante conhecidos, né? O 1020, 1045 são bastante utilizados. São aços comuns, os nossos exemplos a gente vai utilizar esses aços, certo? E os limites de resistência à tração deles. Tem até em duas unidades aqui, o megapascal e o quilo-psi. Nós vamos utilizar tudo SI, que é o megapascal. Então, o limite de resistência à tração é o limite de ruptura dele, que até coloquei aqui o símbolo SUT para vocês não esquecerem. Então, se o exercício for lá de aço 1020, vem aqui e pega ele. Agora, também, se vocês verem, cada aço tem dois códigos aqui. Esse código é do processamento dele. O HR é o laminado a quente.
E o CD é o estirado a frio. Então, se um aço é tratado, se ele é fabricado a quente, o limite de resistência dele à tração é 1. Se ele é fabricado a frio, o limite de resistência à tração dele é outro, certo? E aqui também tem o limite de resistência ao escoamento. Tá vendo que a tração é diferente do escoamento para todos os materiais. A limite de resistência à tração sempre é maior, sempre fica mais força para quebrar ele. Ele escoa antes. Esse daqui a gente utiliza para dimensionar ele para carga estática. Esses daqui que nós vamos usar para dimensionar para nossas cargas dinâmicas, nossas cargas alternadas, certo? Então, essa tabela é para consulta. Agora, lembra que eu falei para vocês que o limite de endurance, que eu chamava ele de ECL, é para aquele teste quando é um aço, com as condições de fabricação perfeitas, na verdade, para o material para teste, ele é totalmente polido, ele é puro, é um teste feito com uma carga pura rotativa, etc. Esse S' é para aquele teste. Só que as peças mecânicas aplicadas às máquinas, elas não são daquele modo. Então vão ter vários fatores que vão alterar esse teste para ter o limite de endurance da peça. Então, o SE sem o linha vai ser o limite de endurance no local crítico de uma peça de máquina na geometria e condição de uso. Para uma peça real, o limite de endurance para uma peça real. O SE' é o limite de endurance para aquele teste de viga rotativa e vários K são os fatores de modificação. O que vai modificar o limite de endurance? O acabamento superficial da peça vai modificar, se ele é polido, se ele é usinado, se ele é como fabricado. A dimensão real da peça vai modificar, certo? O tipo de carga aplicada vai modificar. A temperatura que a peça trabalha vai modificar. E a confiabilidade do projeto também vai modificar. Então vamos lá. Aqui cada slide vai ensinar a gente a calcular um. Gente, eu sei que agora parece que eu estou acumulando um monte de conteúdo um atrás do outro. Mas assim, isso que é uma aula por videoaula, né? Eu vou explicar são várias fórmulas, eu vou explicar todas as fórmulas. No final eu vou fazer um exercício que eu vou aplicando todas elas, vai ficar mais claro. E como é uma videoaula, vocês podem ir reassistindo, né, cada parte de explicação. Mas vamos lá. O primeiro fator de modificação do limite de endurance para teste é o Ka, que é o fator de superfície. Esse é o de acabamento superficial, certo? Ele é essa fórmula aqui, ó. O Ka é um A, esse A e o B são coeficientes, vezes o limite de resistência à tração elevado a B, certo? Essa tabela nos dá os A's e os B's, que são os coeficientes, para vários tipos de acabamento superficial. Então, o material que é retificado, o A é esse valor e o expoente B é esse. Usinado ou laminado a frio é esse, laminado a quente e forjado. Então, a minha peça, você descobre qual é o acabamento superficial. A minha peça é retificada. Eu vou usar o A esse valor, o B esse valor, e o limite de resistência à tração, ele é de cada material, e a gente pega ele naquela tabela anterior que eu mostrei para vocês. Está aqui, ó, limite de resistência à tração para cada tipo de aço, certo? Se for outros materiais, tem outras tabelas. Eu acho que no A eu vou deixar várias tabelas de vários materiais, aqui eu deixei só do aço, que são os nossos exemplos, certo? Então vamos lá. O próximo fator, KB, é o fator de tamanho. É o tamanho real. O eixo rotativo lá, ele é com o tamanho daquele eixo. Agora, quando você aplicar em peças de outros tamanhos, você tem que aplicar esse fator de correção KB. Agora, quando o fator de correção, quando o nosso material é sob carregamento axial puro, o KB é igual a 1. Lembra lá, o primeiro exemplo que eu dei, que a carga alternada, você puxa e comprime, puxa e comprime, puxa e comprime, isso é carregamento axial puro. O KB é igual a 1. Agora, se ele está sobre flexão ou torção, olha lá o que a gente revisou na primeira aula. Flexão é quando faz assim, né? E torção é quando você faz assim. A gente tem que fazer esta correção. O que é esta correção? O D são os diâmetros. O diâmetro do teu material. Se eu tenho lá meu material com diâmetro 30 ele se encaixa entre 2,9 e 51. Eu coloco 30 aqui, calculo, acho KB. Se eu tenho lá uma peça com diâmetro 70, o 70 fica entre 51 e 254.
Eu coloco aqui, faço a conta e encontro o KB, certo? Agora aqui, fator de carregamento. O fator de carregamento é por tipo de carga que ele está sendo aplicada. Então assim, ó, se está sobre flexão, o KC é 1. Se está sobre axial, é 0,85. E se está sobre torção, é 0,59. Você vê qual carga você vai aplicar no material, lembra que essas cargas a gente já estudou. Daí, dependendo da carga, você aplica esse KC. Aqui é o fator de temperatura. Lembra lá os limites de resistência à tração, o SUT, que lá tem naquela tabela? Ele é para temperatura ambiente. Agora, quando a gente coloca uma peça funcionando em temperaturas diferentes, tem que ser colocado o fator de temperatura para corrigir esse limite de resistência do material para diferentes temperaturas, certo? E por último, é o KE. Esse KE é a confiabilidade. Gente, confiabilidade é uma coisa, na verdade, de estatística. Se quem gosta de engenharia de produção, tem aqueles métodos estatísticos de qualidade. Não vou entrar em tantos quesitos aqui, porque a gente pode ter uma outra conversa sobre isso. Vocês podem até conversar com vocês, professor de qualidade de produção, que vocês têm. Mas são porcentagens de confiabilidade, o quanto que você confia nesse teu resultado, certo? E a confiabilidade, para cada confiabilidade que isso vai ser dado nos problemas, né, tem um fator, certo? E para que serve esses fatores? Para que a gente faz isso? Para calcular o limite de resistência por fadiga. Se eu tenho uma aplicação, eu quero saber qual que é o limite de tensão que eu posso colocar no material. Esse limite é calculado com essa fórmula, certo? O A é calculado com essa, o B é calculado com essa. Não vou explicar essa fórmula agora, que eu vou explicar no exercício daqui a pouco, certo? E o N é o número de ciclos. Essa fórmula, a gente calcula o limite de resistência, o SF. Se eu tenho lá uma peça que está sendo tem essa força e ela vai sofrer tantos ciclos. Qual que é o limite de resistência que eu posso ter na peça? Calculo com essa forma. Ou a gente pode calcular a vida, sabendo que eu vou aplicar aquela força, quero saber quantos ciclos que aquela minha peça vai aguentar. Essa aqui é a fórmula da viga. Gente, eu não vou explicar as fórmulas aqui porque parece muitos numerozinhos, vou explicar no exercício que vai vir agora. Exercício de aplicação. Vamos lá. Vocês vão ver que no exercício a gente vai envolver tudo que eu expliquei agora. No exercício fala uma barra de aço 1015 laminada. Então eu vou colocando aqui, ó. Isso é importante. O material. Só um pouco. Ó, esse é o material. Esse é o acabamento superficial. Ele é fabricado na mina quente, mas ó, aqui, ó, ele foi usinado a um diâmetro de 25 milímetros. Então, tudo que ele falou aqui é importante, que a gente viu que vai modificar o limite dele. Então, ó, ele é esse material e o acabamento superficial é de usinagem e o tamanho dele é 25 milímetros. É para ser colocado em carregamento axial reverso. Essa palavra reverso é a mesma coisa que alternada pura, certo? Por 70 mil ciclos até falhar. Então, ele quer que falhe em 70 mil ciclos. Em um ambiente operacional de 300 graus Celsius. Olha só, até uma temperatura diferente, 300 graus Celsius. Dá para usar propriedades mínimas do STM. Essas propriedades são as propriedades daquela tabela que você precisa lá dos limites de resistência à tração. E confiabilidade 99%, calcule. Ele quer o limite de resistência por fadiga para uma vida infinita. Isso aqui é a mesma coisa que o limite de endurance, certo? Eu não sei até onde eu fiquei claro, depois eu posso tirar dúvidas se vocês entenderem. O limite de endurance é o limite de tensão que você pode colocar no material para ele ter vida infinita, certo? Esse limite de endurance sempre é pequeno. Para você ter vida infinita, você tem que ter um limite pequeno. Para você aumentar o limite de resistência, para você colocar tensões maiores, na verdade às vezes é melhor você colocar forças maiores ou faz um material menor, ele vai ter uma vida menor, com menos ciclos, certo? Então ele quer que a gente calcule ele para a vida infinita, depois ele quer que a gente calcule o limite de resistência para 70 mil ciclos. Lembra que a vida infinita é para 10 na sexta ciclos.
10 na sexta é 1 milhão. Ó, 1 milhão de ciclos é vida infinita. Então, 70 mil ciclos, ele já não é mais vida infinita, certo? Vamos lá. Então, vamos começar com a letra A. Ele quer que a gente calcule o limite de resistência para a vida infinita, certo? Esse limite de resistência para a vida infinita é o limite de endurance, que é o SE, certo? Então, o limite de endurance, a gente vai fazendo por partes aqui. Depois que eu terminar tudo, vocês vão conectar tudo. Ó. O limite de endurance de teste para vidas rotativas de aços, lembra que é um aço? É dado por essa fórmula. É meio do limite de resistência à tração. A gente sempre começa com o limite de resistência de teste, certo? A gente tem que calcular o de teste. Ele é meio do limite de resistência à tração. Lá na tabela de propriedades, slide 14, então eu vou voltando nos slides para vocês verem. Primeira coisa, ó, aqui está o limite de endurance de teste, no slide 12, certo? Que é essa fórmula aqui. Daí a gente vai lá no slide 14 e pega o valor do SUT, que é o limite de resistência à tração. O nosso material é o 1015 e ele é laminado a quente. Ele falou lá que a fabricação dele é laminado a quente. Então, ó, o 1015 laminado a quente está aqui, ó, 340 megapascal. Se ele é 340 megapascal, eu anotei aqui, ó. Agora é só substituir. 0,5 340 fica 170. O meu limite, minha resistência à tração de teste é 170. Por que eu calculo ele? Porque eu quero calcular o limite de resistência à tração real da peça aplicada. Ele é o de teste vezes todos os fatores, certo? Então, assim, agora nós vamos determinar cada fator. Primeiro, fator de acabamento. O fator de acabamento é esta fórmula aqui, ó. Ka igual a SUT elevado a B. O SUT é o limite de resistência à tração que a gente já colocou aqui, ó. Então, o limite de resistência à tração é 340. Aonde precisar, a gente já vai saber que é o 340. O A e o B, eles são coeficientes determinados lá na tabela do slide 16. Então, eu vou lá no slide 16. Tá indo. Olha lá. Tem o A e o B. Aqui é o fator superficial. Lembra lá no exercício que ele falava que ele era fabricado da banda quente e usinado. O acabamento superficial de usinagem. O usinagem está aqui, ó. O A é 4,71, acabamento usinado. E o B é menos 0,265. Eu vou voltar lá no nosso slide da conta. É o próximo, né? Aqui, ó. O A é 0,51, o B é o menos 0,265, que eu só peguei na tabela, e vou substituir nessa fórmula. Ó, A, o B, limite de resistência à tração é 340. Faço a conta na calculadora, deu 0,962. O fator de tamanho é o KB. O KB está lá no slide 17. Eu vou botar no slide 17. O KB depende do tipo de carga. Desculpe, ele é do... Não é de carga, gente. Eu li aqui e eu estou falando do tamanho. Ele é a correção do tamanho da peça, certo? Mas assim, se a peça tiver só sobrecarregamento axial, o KB é 1. Agora, se ela tiver sobre fricção e torção, a gente faz essa correção de diâmetro. Se vocês lembrarem do nosso problema, eu vou voltar no problema. Ele fala aqui, ó. É para ser colocado em carregamento axial reverso. Ele é axial puro. Como ele é axial puro, o KB é 1, certo? Então, lá no nosso exercício, a gente descobre que o nosso KB é 1, porque o carregamento axial é puro. O fator de carga é o KC. O KC é o slide 17. Eu vou voltar lá no slide 17. Agora sim é o fator de carga. O fator de carga é dependendo do tipo de carga. Se é de flexão, axial ou torção.
A nossa carga é axial, 0,85. Então agora a gente vai... Já anotei o valor 0,85. Aqui, gente, desculpa. KC 0,85. O próximo é o fator de temperatura. Para cada temperatura vai ter um KD. Lá no slide 17 também. Acho que não, acho que está errado ali. Slide 18. Pronto, consegui achar aqui, ó, slide 18. Várias temperaturas, vários KDs. Se vocês pegarem no nosso problema, o material está trabalhando 300 graus Celsius. O KD de 300 é 0,975 aqui, ó. 300, 0,975. Só anotar o valor e vou voltar lá. .975. O último é o CAE, que é o de confiabilidade. Então, confiabilidade está lá no slide 19. Ó, a nossa confiabilidade é de 99%. O exercício falou, considera a confiabilidade de 99%. O fator é 0,814. Só anoto esse valor. E volto lá. Anotei o 0,814. Vocês viram que a gente consultou todos os casos do K até o KE? Parece que é um monte de fórmula, mas, gente, ele dependendo do teu material, você vai anotando os valores. Alguns tem que calcular, mas outros são só anotar. E, finalmente, a gente calcula o limite de resistência para a vida infinita. A gente coloca essa fórmula, coloca todos os casos, ó, cada K que eu coloquei aqui, e o limite de endurance de teste, que é o 170. Multiplicando todos eles, a gente chega no 110. Então, assim, ó, o que significa este resultado? Essa aqui é a resposta da letra A, que é o 110. Eu vou voltar lá no meu problema. Quando eu tiver uma barra de aço, 1015, laminada quente de fabricação, usinada para um diâmetro de 25 milímetros e a 300 graus Celsius com confiabilidade de 99%, o máximo limite de tensão que ela pode sofrer é o 110. Se ela sofrer esse limite de 110, ela vai ter vida infinita. Ela nunca vai quebrar. Porque a partir do... Sempre o limite de endurance é para aquela tensão constante que ele nunca fratura, certo? Se a gente colocar uma tensão de até 110 nele, ele nunca quebra. Beleza? Agora, a letra B, ele quer que a gente calcule o limite de resistência por fadiga para 70 mil ciclos. O 110 é para cima de 100 mil ciclos, para vida infinita. Mas agora ele quer assim, ó. Não, eu não quero fazer um material tão grande ou aplicar uma força muito pequena. Eu quero fazer um material menor mesmo que aguente um tanto de ciclos menores, certo? Então, quer que aguente até 70 mil ciclos, quer que a gente descobrir qual que é o valor que ele aguenta. A fórmula é essa daqui, ó. Essa fórmula, eu não coloquei o slide aqui, mas está lá, deixa eu achar. É no slide 20, gente, ó. O slide 20 está ali, ó, limite de resistência por fadiga. É um limite para qualquer número de ciclos, não para a vida infinita, certo? Que é o SF. Ele é feito com essas fórmulas aqui, ó. Tem dois coeficientes, o A e o B. E, gente, presta atenção aqui, ó. Esse A e esse B não é o mesmo coeficiente lá para calcular o KA. Essa fórmula tem esses A e B, certo? Mas, ó, o A é o 0,9, o S e o T, vocês sabem que é o limite de resistência à tração no material tabelado, e o SI é o limite de endurance que a gente acabou de calcular. Substitui e calcular. Aqui no B são as mesmas coisas, ó. O S e o T é o limite de resistência à tração, o SI é o limite de endurance. Substitui, log na calculadora, menos 1/3, calcula o B. Então eu vou voltar lá naquele slide. Aqui, ó. Gente, tá ditado aqui, ó. Isso aqui, tá ditado errado aqui, isso aqui é 0,9. Tá aqui, ó. Arrumei. É 0,9, o ST é o limite de resistência à tração, dividido pelo limite de endurance que a gente acabou de calcular, faz a conta e a gente descobre que esse valor é 851. Aqui é menos 1/3 do log. Esse aqui é o limite de resistência
atração, o limite de endurance. Eu acabei apagando a fórmula aqui, vocês olham lá. Faz a conta e calcula o coeficiente B. Esses dois coeficientes a gente coloca nessa fórmula aqui, ó. A, N, B. O N é o número de ciclos. Eu quero que ele viva, que o material não tenha uma vida de 70 mil ciclos. Coloco 70 mil. Faço a conta e eu descubro que eu consigo aplicar uma tensão de 163 megapascal. Agora, tá vendo que aumentou a tensão? Vamos fazer um comparativo de tudo isso daí. Para a vida infinita, a minha tensão, ela ficou... Ao invés de fazer isso aqui de tensão, a gente está usando o S, né? Ficou 110. Megapascal. Para a vida finita de 70 mil ciclos, ele ficou 163, certo? Tá vendo que a gente conseguiu colocar uma tensão maior para 70 mil ciclos do que para a vida infinita, que é só até 110. O que isso muda no nosso material? Lembra que tensão axial é força sobre área? E essa tensão aqui, que é aquela fórmula original, vai ser o nosso S, né? Então, assim, se eu tiver uma tensão pequena, a força máxima que eu vou poder aplicar é menor, certo? Ou eu vou ter que aumentar a área para a tensão diminuir. Se a minha aplicação já tem uma força que ele aguenta, você vai ter que aumentar a área para a tensão ficar menor. Agora, se eu não quero que ele tenha vida infinita, eu falo, não, ele pode ir até 70 mil ciclos. Eu permito poder ter uma força maior ou uma área menor, que é melhor, né? Ter áreas menores para ter economia de material, para ele ter uma tensão maior. Beleza? Gente, isso é a aula de fadiga. Espero ter sido interessante, ter ajudado. O conteúdo não é tão fácil, então vocês podem assistir e reassistir várias vezes. Vou deixar a lista de exercícios. Qualquer dúvida, converse comigo no mural do AVA. Falou!